Olá a todos, e hoje é dia de reviver quadro morto. Hoje é dia de reviver quadro que tá morto há um ano, gente. Que comece! Vamos lá! Tier list! Todos os brawlers na posição do pior até o melhor deles. Antes de tudo, nós temos que lembrar dos critérios básicos que foram usados para fazer essa tier list. Primeiro é utilizar um sistema de pontos. Este sistema de pontos é delimitado entre um card informativo que aparece 3, 2 ou 1 pontos. O 3 estrelas, 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. Aí na soma, quem tiver mais fica na frente. E aí como é que se desempata? Desempata pela usabilidade e versatilidade dos brawlers e com as opiniões dos nossos colaboradores, que são três amigos meus: Medina, Guilherme e Diego. Então a gente tem que, ou além disso, a gente tem que o meta mudou muito, gente. Primeiro que eu faço também, né? Eu faço lista disso basicamente há um mês já. Era na época do Chess que eu fiz a última lista de melhores de alguma coisa. Então sim, mudou muito o meta. Então hoje o meta tá bem mais diferente. Então primeiro eu vou situar para vocês rapidamente sobre o meta. Primeiro que a gente tem que lembrar que todos os tanques, com exceção do Buster, melhoraram. Os lançadores também, tanto que eu fiquei com muita pena da posição dos 4 lançadores mais fracos hoje no meta. Eu correria tão sobre, mas meu sistema de ponto vai parar eles. Isso eu não tenho que falar lá em outras partes. Outra coisa é que esse vídeo é dividido em tier list. Se eu for falar de todos os brawlers no vídeo, vai dar 1 hora de duração, que ninguém merece. Então a gente dividiu aqui a tier list em 3 partes. Vai ser uma parte por semana, se der, porque daqui a pouco em breve eu terei prova. Mas eu consigo trazer para vocês, eu espero. Então basicamente ele vai ter uma primeira parte, vai ser que é essa que você está assistindo. Vão ser os 20 horas do jogo. A segunda parte vai ser basicamente a meio da lista. A terceira, os 20 melhores brawlers do jogo. Quando uma parte lançar, o link das outras partes estarão nos comentários fixados. Beleza? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, que alguns brawlers não poderão participar dessa lista. No caso, 2. Vamos lá que o RT e a Willow não poderão fazer parte dessa tier list por alguns fatores. Vamos começar pelo RT. O RT, gente, ele é um brawler que lançou muito forte fora do combate solitário. Muito forte. Vai ter uma máquina de subir troféus, mas eu não coloco o RT na lista porque eu temo de que se eu colocar o RT na lista, ele pode ser nerfado. Aí ter pronto o melhor brawl, alguma coisa parecida. Ele tá lá no top 3 melhores brawls com toda certeza. Mas se ele for nerfado, ele sai. Aí a tier list tá incompleta. E ele é pronto o brawl que tá com mais gente nerfado. Agora a Willow. Willow até que é bem simples. É uma brawler que ainda nem lançou direito. Nem lançou durante a gravação desse vídeo. E quando vocês estiverem vendo isso aqui, eu acho que ela não vai ter nem lançado direito. Porque, se eu não me engano, a Willow sai numa quinta, uma quarta. Esse vídeo deve ser numa sexta-feira. Então, por causa disso, a Willow é uma brawler que se você colocar ela na start, ela não tem taxa. E porque ela é uma brawler que acabou de lançar. Mas a minha opinião é que ela seja uma brawler na média. Inclusive, talvez seja até pior do que todos os outros brawlers lançadores. Vamos começar agora o TF. O TF é o tier de brawlers inúteis ou muito ruins. Começando pelo brawler de número 64. O pior deles, isso é porque a Willow RT não está na lista. Lembrando, para começar nosso TF, nós temos o Edgar.
O problema do Edgar hoje é que ele não é counterado por todos os tanques que counteram ele. Porque a Jack ele é counterado pelos tanques que a gente está no meta de tanque. Nós estamos no meta de tanque, infelizmente. Infelizmente para o Edgar, no caso, que pra mim é bom. Então a gente tem esse probleminha. Aí com isto, a gente tem a impossibilidade de ver o Edgar como um brawler bom. Apesar de ele lidar bem com os Dynamite, Sprout, Barley, Grow, não vai ser somente esses 4 lançadores que vão carregar o destaque do Edgar do meta. Então é por isso que o Edgar, por ser um assassino muito ineficiente, está na última posição, permanecendo como mais um meta, como o pior brawler do jogo. Vindo ainda mais na lista, vemos com ela a magnífica, a incrível Shelly. Sim, a Shelly, gente. Quem diria? A Shelly está numa posição dessas. Decepção. Que ironia minha. Mas vamos ser sinceros. Todo mundo sabe que a Shelly é horrível. Ninguém sabe utilizar a Shelly nem direito. Ninguém sabe utilizar a Shelly. Esse é o ponto. Ninguém sabe utilizar a Shelly. E a Shelly é uma brawler que não é para ser boa em baixos troféus, em altos troféus, perdão, e faixas intermediárias, que é onde a nossa tier list trabalha. Então você vai ter impossibilitado de ser uma brawler bom por causa disso. Então é por causa desses fatores que a nossa tão querida Shelly está nessa posição como sendo a segunda pior, e ela poderia sim ser a terceira, mas por muito pouquinho ela vai ter que ser a segunda pior. Indo como terceiro pior brawler do jogo, nós temos o Mortis. Cara, o Mortis, ele é um brawler que, vamos ser sinceros, é muito ruim. Um dos maiores problemas dele é que em toda santa partida tem um Mortis no futebol. Toda santa partida vai ter um Mortis para encher seu aleatório ruim. Aquele aleatório ruim. Se alguma partida não tiver um aleatório ruim, milagre, gente. Saibam que é milagre. Porque a maioria dos Mortis dos aleatórios não são bons. Não são tão bons assim. Pra poder ficar jogando com o brawler assim dessa maneira. Então, tipo, apesar de que tem jogadores que conseguem fazer excelentes jogadas de morte, faz uma double kill, faz uma tripla, sei lá. Só não dá, gente. Só não dá. E, sinceramente, quando você fala em triple kill de morte, é pra você aproveitar. Porque é difícil fazer outra. Um outro problema é que o assassino é eficiente, que tem que se tacar mais 2 ou 3 vezes no oponente. Vai ter que morrer 2 ou 3 vezes pra poder vencer. Então é isso. Subindo mais uma posição, a gente infelizmente vem com o Mortis. Infelizmente, mais uma vez vamos ter que ver a Tara fora dos brawlers bons. Tara, brawler que tá ruim. Porque eu vou tentar resumir aqui pra agilizar o vídeo não ter meia hora de duração. Pelo menos tentar, tá? Que aquela Tara não tem dano, gente. A Tara, ela tá sem dano. Você pega um tanque, você come a Tara na farofa. Você só tem que ter cuidado pra não morrer, por besteira. Mas você consegue matar uma Tara tranquilamente de tanque. A Tara não tem dano pra matar um tanque de perto. Ela não vai matar, mas eu sei que não vai matar. Mas provavelmente nem jogo um tanque nem sente. Só Jack que não tem um dano tão fraco quanto a Tara, que a Tara consegue ser mais forte do que a Jack em dano, gente. Inclusive, uma solução pra Tara é buffar a vida e o dano, porque, pelo amor de Deus, a coitada precisa um pouquinho de mais amor
da Supercell, que coitada, tá bem ruinzinha há um bom tempo. E ela tá aqui por ser uma Brawler ineficiente em cumprir sua função, por carregar super poucas vezes. Quando você pega a super de Tara, tem aqueles aleatórios que simplesmente jogam a super no lixo. Então, pra quem estiver jogando de Tara, por favor, joga a super em mais de um oponente. Acabamos o nosso TF, que é os inúteis. Agora vamos ir para os Brawlers ruins, o nosso tão querido Tier E. Então, para começar, o Tier E, que contém os Brawlers ruins dentro do jogo, nós temos a Jack. A Jack tá com um probleminha pequeno, gente. O problema da Jack é que ela não é dano, ela não tem vida. Qual é a tanque com menos mobilidade? Jack. Qual é a tanque que tem menos vida? Jack. Qual é a tanque com menos dano? Jack. Uma Bibi tem mais dano que uma Jack. Só isso. Se vocês terem uma ideia de como é que tá triste a situação da Jack. A super da Jack também não é muito boa. E se não fosse seu primeiro poder, seus poderes de estrela e seu acessório primeiro, no caso, por motivos lógicos, por motivos lógicos, a Jack estaria no limbo do jogo. Então é por isso que a Jack está nessa posição, sendo uma Brawler ruim, porque entre todas as tanques ela é counterada por todos basicamente. Ela sofre para levar um morte. A Jack vai deixar de ser tanque nesse ritmo, porque não dá. A Jack tá com muito pouco dano, muita pouca vida para ser uma tanque eficiente. Vamos ver agora subindo mais com a Rosa. A Rosa dá para explicar bem rapidamente, eu não preciso me enrolar. A Rosa é uma tanque boa, só que está aqui por não ter mapa. O problema é não ter mapa não, modo. O que acontece? A Rosa, ela é inconsistente. Ela só é usada onde tem moita. Se o mapa não tiver moita, ou só tiver tipo parede, essas coisas, a Rosa não é boa. A Rosa ela só é boa se o mapa tiver moita. Se o mapa tiver uma quantidade grande ou considerável, a Rosa é boa dentro daquele mapa. Senão a Rosa é ruim dentro daquele mapa. Então eis o problema. A Rosa ela só é boa em certo modo de jogo. Ela só é boa em certos mapas e certos modos de jogo. Aí você tem Pique Gima, Futebral, Papapi, Popopó. Mas nada muito grande. Então é por isso que a Rosa tá aqui nessa colocação. Subindo agora vem com o Bull. E, gente, apesar do Bull ter subido apenas uma ou duas colocações, o crescimento que ele teve de fato foi gigante. Então não ache que só porque o Bull, ele não é um Brawler, gente. O problema do Bull é que ele tá específico demais. Ele é tão dependente quanto a Rosa de moita e de mapa fechado. Eu decidi deixar ele na Rosa porque a Rosa é ruim no roubo. A Rosa é bem pior do que o roubo. E porque eu quase deixei o Bull como ótimo. Quase que o Bull é ótimo no roubo. Eu poderia sim ter deixado o Bull como ótimo no roubo. Mas eu decidi manter ele como bom apenas. Então é por isso. Apesar de tudo, gente, eu deixei ele é um bom tanque, assim como a Rosa. Mas eu acabei decidindo deixar ele na frente. Porque ele tem mais dano e countera a Rosa. Se um Bull ir pra cima de uma Rosa, ele mata a Rosa. Simples, é por isso que a Rosa tá atrás dele. Então é por isso que o Bull tá aqui nessa colocação. Mas agora vamos ver como o nosso Mr. P. O chefe do gerente do hotel, do hotel não está bem das pernas. Os outros membros do hotel são bem superiores ao Mr. P hoje. Qual é o problema? Os porteiros não fazem mais estrago. É pra fazer o cara gastar uma ou duas munições. E depois ficar mais 10 segundos pra depois gastar mais uma ou duas munições igualzinho. Então é por isso.
Então você tem um Brawler que não é tão bom assim, e ele causa muito pouco dano. Então por isso que o Mr. P tá nessa colocação. Byron, gente. Byron tá aqui nessa posição. E não. Eu acho que o Byron tá aqui. Ele tá aqui na frente. Porque ele tá na frente do Mr. P, gente. É porque pelo menos o Byron cura. Você conferir aqui, eu testei, joguei nos aliados, ele cura. Porque dano nenhum dos dois sabe fazer. Ser mid ou lateral ou qualquer coisa do tipo, nenhum dos dois sabe fazer. Então, o que ele dá pra fazer. Então, pelo menos um deles consegue fazer alguma coisa, né? E é por isso que o Byron tá na frente do Mr. P. O WoW, ele só cura. É por isso. Mesmo sendo um curador bem ruim, ele ainda faz alguma coisa diferente do Mr. P, que não tem dano e nem vida. O Mr. P não consegue ter. O Mr. P não tem dano, não tem nada. E o Byron não tem dano, não tem nada, mas tem cura. E é por isso que o Byron tá na frente do Mr. P. Grande diferença, são dois Brawlers horríveis. Que se tivessem um ponto a menos, estariam no TF os dois. Começar com os lançadores. Eu já tô sentindo que os lançadores são as posições mais polêmicas da lista. Antes de tudo, eu quero avisar que todos os lançadores estão bons. E não é porque um está no Tier D, uns 4 estarem no Tier alguns estarem no Tier D, outros estarem no Tier E e um Tier S, que esses que não estão no Tier E são ruins, tá? O que acontece? Os lançadores são bons todos mais parede indestrutível. Se você quiser usar em mapa de parede indestrutível, no caso aqui a gente tem o Barley, né? E o problema do Barley é, ele não teve ponto. Ele não conseguiu ponto, gente. Essa é a minha tristeza. Eu queria tanto que o Barley subisse, mas não vai dar. Só não vai dar pro Barley subir. Então é isso, o Barley vai ter que ficar aqui nessa posição. Infelizmente, tá, gente? Então lembre-se, o Barley não é um Brawler ruim, tá? Lembre-se disso. O Barley não é um Brawler ruim. Apesar de estar no só tier, onde tem parede indestrutível, você pode utilizar, que você vai conseguir se dar bem, tá? Só não usa em todo o mapa, mas se você quando tiver essa parede indestrutível, você pode utilizar o Barley com segurança. Subindo mais na lista, a gente vai vir com o pior dos snipers, que é o Colt. O problema com o Colt é, a função do Colt no meta passado era para abrir mapa. Tanto que se você viu a nossa lista dos melhores acessórios que vai estar na descrição, você deve ter visto que o Colt foi, o melhor acessório para ele era bala de prata. Porque justamente você usava para quebrar o mapa. Mas agora, muitos spots decisivos, você não consegue quebrar mais. E nos poucos os mapas que tem isso, você não vai utilizar o Colt, você vai utilizar o Brock, que é um Brawler que faz a função do Colt muito superior e lida com o Colt de maneira muito mais fácil. E é por isso que o Colt está nessa posição, porque ele não é um bom sniper, não é um Brawler fácil de acertar os tiros, tal. Você tem que ser um bom jogador de Colt mesmo para conseguir jogar bem com ele. Então é isso, é por isso que o Colt está nessa posição deplorável. E é por isso que o Colt está aqui, por não quebrar mapa e não ser um sniper eficiente. Para finalizar o nosso Tier E de Brawlers ruins, nós vamos vir com a Jessie. O problema da Jessie é que ela só é uma Brawler que não é boa, por não ser boa. Ela não é uma boa mid, a torreta dela é uma bosta, então você não tem muito espaço para utilizar a Jessie. A torreta dela não tem muito dano, a torreta da Jessie é bem ruim. Você não tem muito como utilizar a Jessie, porque como mid a Jessie é uma bosta. Então por isso que a Jessie está nessa colocação bem triste. Então por isso que a Jessie está nessa colocação. E finaliza o nosso Tier E. Acabamos o nosso Tier E. E agora vamos começar o nosso Tier D. O Tier D são dos Brawlers que são ou inconsistentes ou pouco versáteis. Se um Brawler não é muito versátil, ele entra no nosso Tier D. E bem, nessa posição vamos começar nosso Tier D com o Frank. Cara, o Frank não é um tanque muito legal. Ele é counterado por Primo, por Sen, por Sen. Ele não é tão consistente, mas ele tem bastante vida. Então ele é muito bom no zona estratégica, Futebral e Basquete Brawl, que são os modos de predomínio desse
Brawler, junto com o modo duelos, tinha aquela tática naquele mapa maldito. Daquela mapinha que tem só uma negocinho. Aquele mapa que tem só uma moitinha, naquela parede lá, indestrutível, lá no meio. Que não dá, aquele mapa é chato demais. E o Frank é um Brawler que comprova isso de maneira perfeita. Porque tem muita vida e pode ficar lá contornando sem você poder fazer nada contra esse bicho. E é por isso que ele tá aqui no nosso tier D, tá? Porque se não fosse aquele mapa lá maldito, ele estaria assim no nosso tier. E Frank começa o nosso tier D. Que tristeza. Notícia triste agora, gente. Notícia triste. Subindo mais. Subindo mais e mais. Agora a gente tem o 8-bit no nosso top 15 de piores brawlers, gente. Mas que tristeza. Cara, o 8-bit, coitado. Que saudade quando ele era o melhor brawler do jogo. O seu segundo poder de estrela era incrível, tal. Na vida extra, agora ele tá assim. Triste. F no chat, gente. Mas agora eu vou explicar rapidamente sobre o 8-bit. Sem graça, agora vamos sério. O 8-bit, gente, ele é um brawler que não lida muito bem com as coisas. Então, o fato de você não poder lidar muito bem é um problema que ele tem. Mas, então, por isso, ele tá ficar aqui nessa colocação que, sinceramente, eu fico com pena dele, que ele não é mais exigente. Você não precisa do 8-bit para jogar em nenhuma combo no jogo e é por isso que ele tá nessa colocação. Ele não entra mais nas composições do jogo. Cara, vamos falar do Squeak agora. Eu não tenho nada de ruim para falar do Squeak fora seu primeiro acessório. Gente, o Squeak é um brawler muito bom. Ele tem um dos melhores acessórios, um acessório de top 10 facilmente que eu resido, cara. Um acessório muito interessante e que está salvando o Squeak nesse meta. Porque o Squeak, ele é um brawler que os tanques sofrem muito contra os tanques. E se não fosse esse acessório, o Squeak estaria bem ferrado. Então a gente tem que... Então esse acessório é muito bom. Um acessório excelente. E com certeza em 8-bit... Não, perdão, o Squeak. Então o Squeak é bom. Ele é bom onde ele é para ser bom. Eu acho que eu diria que ele só tá sofrendo pros tanques. E só isso mesmo. Não é por causa disso que você tem que parar de usar o Squeak, tá? O Squeak tá ótimo. Tá muito bom. Só tenha cuidado com os tanques. Vamos subir mais ainda com o Daryl. O Daryl, ele é um tanque assassino bem eficiente até. O problema é que ele não tem vez. Ele pode ser um tanque bem eficiente. Ele é um assassino eficiente. Mas ele ainda não é uma opção tão boa assim. Porque você tem El Primo, você tem Buzz, você tem Buster, você tem Sen, você tem Ash. Você tem Pricena e Ash, são os dois principais tanques desse meta. Estão fazendo uma festa. Então, não dá. O Daryl é um brawler bom, mas ele não consegue superar Sen e Ash. Subindo mais. Subindo mais. Agora a gente veio com o Rico. Cara, o problema do Rico hoje é que ele é um bom brawler, gente. Mas ele tem um problema que vai estar sempre acompanhando ele. Está sempre acompanhando ele. Não importa o lugar, não importa o meta, tem uma coisa que sempre acompanha ele, que é ele ser pouco versátil. Onde o Rico entra, o Rico é perfeito, tá, gente? Podem usar onde o Rico entra. Lembrando que são só em mapas específicos. Onde o Rico entra, o Rico é ótimo. Mas se o Rico não entra, aí tem esse probleminha. Então o Rico é um ótimo brawler, muito bom. Só que o problema dele é que ele não é tão versátil assim. Vamos subir mais, já estamos quase acabando essa parte. Infelizmente, já tá batendo a tristeza. E vamos subir mais a lista com a Pam. Vamos começar a falar da Pam. Primeiro que todo mundo sabe que era pra Pam ser, né? Uma brawler que era pra controlar a área. Pam é uma curadora eficiente? Deixo 3 segundos para vocês responderem. 3, 2 e 1. Não.
Ela serve para controlar a área agora com o segundo poder de estrela e com seu segundo acessório. Inclusive, o seu segundo acessório é ótimo. A Plus total sobrevivência meta por causa que ela usa seu segundo acessório, que countera muito bem brawlers assassinos e tanques. Se o Mortis, por exemplo, puxa numa Pan e a Pan usa acessório nele, coitado, além de causar um dano muito grande, além de causar um dano imenso que a Pan vai causar, o Brawler vai estar ferrado. Porque o Mortis demora muito para recarregar. Então, dependendo do Brawler, por exemplo, o Brawler que entra fica ferrado. Então, essa é a questão. Por isso que a Pana tá nessa colocação. Poderia subir mais se fosse uma curadora eficiente. Como eu falei lá no caso do Barley, os lançadores vão sim não ficar em posições tão favoráveis, exceto o melhor deles. Começando, então vamos lá, mais um lançador que não era, poderia estar sim no Tier B. O Brawler da vez é o Sprout. O Sprout. O que o Sprout tem? Ele tem dano, mas o Sprout é um pouquinho mais fácil de explicar. O Sprout, qual é a função do Sprout? É causar dano. Vamos lembrar, Groudon é causar dano, Tiki é controlar a área e Barley faz os dois. O Sprout entre Dyna e Groudon é o que pior causa dano. Mesmo que o Dyna esteja no nível do Groudon, do Sprout, o Sprout é o que é pior nesses lançadores que tem que causar dano. O Tiki, ele controla a área, mas o Sprout ele não é para controlar a área e não faz os dois. Então ele pede disputa Então ele pede numa disputa, mas entretanto ele continua sendo um Brawler bom. Só é pouco versátil. Mas o último Brawler que vai aparecer na primeira parte da tier list de todos os Brawlers, do pior até o melhor deles, nós vemos o Tick. Eu acho que o Tick é bem parecido. Eu já expliquei muito o que eu vou ter que falar no Tick. No Sprout eu não vou repetir. Então vou falar o que eu tenho de diferença. O Tick ele controla a área muito bem. Não tem rival diferente do Sprout. Isso deixa o Tick à frente do Sprout. Ele não é ficado por ninguém. Mas ele tá aqui por uns pontos, tá, gente? Tick, Dyna, Sprout e Barley estão nessas posições mais baixas por causa de pontos, tá? Porque eles não conseguem colocar pontos e por isso o Tick, Barley e Dyna, Tick, Sprout e Dyna estão no nosso Tier D. E o Tick controla muito bem, é perfeito para cumprir a função dele. Tanto que ele sempre foi, e sem ser um deus no caça-estrela. O Tick é incrível no caça-estrela, um Brawler ótimo no caça-estrela. Mas já era, né? Acabou. Então o Tick tá nessa posição. E acabamos a nossa parte 1. Bem, acabou a primeira parte da nossa tier list. Todos os Brawlers do pior até o melhor deles. E bem, a segunda parte só vai sair semana que vem. E se você estiver vendo esse vídeo mais pro futuro, você já vai poder ver essa parte, que vai estar no comentário fixado. Então você tem esse probleminha, né? Já vai estar no comentário fixado. Então já podemos nos despedir. Vamos lá. Deixe o seu like. Se você gostou, comente suas opiniões, compartilhe o canal para seus amigos e para os seus inimigos. Se inscreva no canal. Te vejo na segunda parte, na terceira parte. Valeu! Até a próxima e falou!